Bom dia, na paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos e irmãs, amada Igreja do Senhor. Estamos reunidos hoje na Escola Bíblica Dominical da Igreja Júbilo, a classe dos semeadores, para estudarmos mais uma lição. Hoje daremos continuidade à lição que nós iniciamos na semana passada, a autoridade suprema de Cristo. Hoje, dia 7 de junho de 2020, estamos aqui, nós, os professores Stephanie Valadão e eu, pastor Ciro, para juntos estudarmos a palavra do Senhor. Oremos ao Senhor. Ó Pai amado, nós te louvamos e glorificamos por esta oportunidade essa de estudarmos a tua palavra. Rogamos a tua direção, a presença do teu Espírito, e que o Senhor derrame sobre nós a sabedoria e a graça do Senhor, e que possamos compreender a tua palavra de tal modo que não só tornamos conhecedores, mas também cumpridores desta palavra. Em nome de Jesus, ó Pai, oramos e te agradecemos. Amém. O texto áureo desta lição nos faz lembrar porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses capítulo 2, versículo 9. Nós vamos também relembrar o texto bíblico básico que já vimos na parte 1 desta lição. Filipenses capítulo 2, versículos 5 ao 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Em 1 Timóteo capítulo 2, versículos 5 e 6, encontramos: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Autoridade para liderar a igreja. Ao concretizar a salvação pela morte na cruz e posterior ressurreição, Jesus Cristo foi por Deus instituído líder sobre sua igreja. E sujeitou todas as coisas a seus pés e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23. Como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Efésios capítulo 5, versículo 23, a parte B. Sua liderança legitima-se por intermédio dos seguintes tópicos: Jesus, o Senhor da igreja. Jesus é um Senhor longânime, que significa generoso e bondoso, para os salvos. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. E tendo por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 15. Esse é um dos aspectos mais importantes da autoridade exercida pelo Filho de Deus. De fato, os salvos pertencem a ele e estão sob o seu cuidado pessoal. Por quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. De sorte que, ou vivamos ou morramos, somos do Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 8. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Hebreus capítulo 7, versículo 25. Por meio do Espírito Santo, os salvos são capazes de entronizar Jesus como Senhor.
Portanto, vos quero compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus, Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Quero aqui esclarecer o significado da palavra anátema. Reprovação enérgica, condenação, repreensão, maldição, execração, que significa ódio profundo. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 3. E da mesma forma promovem o seu senhorio pela mensagem pregada. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, versículo 11. Exaltado à condição de príncipe e salvador. Em João 17, versículo 5, lemos sobre a posição exaltada de Cristo antes da criação do mundo. Ao assumir a natureza humana pela encarnação, Jesus precisou autolimitar-se em termos de seus atributos divinos e privilégios celestiais. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. João 17,5. Assim pôde realizar a obra da expiação na cruz, assemelhando-se ao homem, representando-o junto a Deus em busca da sua justificação e redenção. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Filipenses capítulo 2, versículos 7 e 8. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne. Romanos capítulo 8, versículo 3. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1,14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Efésios capítulo 1, versículo 7. Em sua exaltação, o Senhor Jesus é o cabeça de todas as atividades da Igreja, a qual deixa sólidas orientações pelo Espírito Santo acerca de como deve continuar a obra da salvação. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Atos capítulo 1, versículo 2. A ressurreição e a ascensão de Cristo tornam-se preparatórios para a concessão aos salvos da dádiva do Espírito Santo e seus respectivos dons, por intermédio dos quais o cristão aperfeiçoa a salvação concedida. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isso, ele subiu, que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios capítulo 4, versículos 8 a 13. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos, por ele, salvos da ira. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Romanos capítulo 5, versículos 8 a 10.
Submissão à autoridade de Cristo. Na condição de Senhor, em grego Kyrios, Jesus foi honrado e coroado por Deus para exercer o domínio absoluto e universal. Acima de todo o principado e poder e potestade, e domínio e de todo o nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Efésios capítulo 1, 21. Vemos, porém, coroado de glória e de honra aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus provasse a morte por todos. Hebreus capítulo 2, versículo 9. Ou seja, todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 27. Isso significa que ele tem autoridade tanto sobre os são como os que ainda não são cristãos. Por isso, no exercício de seu domínio, Cristo espera de cada pessoa um posicionamento de obediência. E deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque ele é o Filho do homem. Reverência ao seu nome. Ao afirmar que Deus deu a Jesus um nome que é sobre todo nome, Paulo está referindo-se à passagem do Antigo Testamento que fala do nome divino, Yahweh, Senhor. Mas a autoridade do nome de Jesus também conclama os que ainda não são salvos a invocá-lo, para serem salvos. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo. Reverência ao seu nome. Quanto aos salvos, a reverência ao nome de Cristo significa, entre outras coisas, realizar as obras de Deus em nome de Jesus. E, quanto fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Apartar-se de toda iniquidade e injustiça. Todavia, o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus, e qualquer que profere o nome de Cristo aparta-se da iniquidade. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 19. E oferecer sacrifícios de louvor. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Hebreus capítulo 13, versículo 15. Suportar as provações por causa da fé nele. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Quanto a eles, é ele sim blasfemado, mas quanto a vós é glorificado. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nessa parte. 1 Pedro capítulo 4, versículos 14 ao 16. Vamos à conclusão desta lição. Ninguém está fora do domínio soberano de Cristo, que, após completar a sua obra redentora como Filho de Deus e Divino Salvador, aguarda o tempo determinado pelo Pai para exercer o justo juízo sobre todos os homens. Como está escrito: não há um justo nenhum sequer. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Romanos capítulo 3, versículos 10 ao 12. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo. Por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse capítulo 15, versículo 4.
E no manto e na coxa, na sua coxa, tem escrito este nome: Reis dos Reis e Senhor dos Senhores. Apocalipse capítulo 19, versículo 16. A autoridade de Cristo estende-se a todas as nações às quais ele nos envia a anunciar o Evangelho. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Mateus capítulo 28, versículo 19. Ao terminar esse estudo, devemos refletir se temos dado a Cristo nossa completa reverência e submissão, sem as quais o compromisso da fé torna-se ilegítimo. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. João capítulo 15, versículo 10. Vivamos em santificação e honra, em amor e verdade, para a glória de Deus, sob a autoridade de Cristo. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e glória para todo sempre. Amém. 1 Timóteo 1,17. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer: ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Quero agora deixar uma atividade para fixação e ver o conhecimento dos nossos irmãos. Cite 3 argumentos para a aceitação da autoridade plena de Jesus. Dá uma pensadinha aí. Eu sei que os irmãos estão afiadinhos porque estudaram com carinho, com atenção, tanto a parte 1 como a parte 2 dessa lição. Vamos lá? Isso mesmo. A aceitação da autoridade plena de Jesus está em ele ser Filho de Deus, poderoso na palavra, poderoso em obras. Tem mais uma. Vamos lá? O que significa dizer que Jesus Cristo é Senhor? Que em grego diz Kyrios. Claro que os irmãos já têm a resposta também. Vamos lá conferir. Jesus foi honrado e coroado por Deus para exercer o domínio absoluto e universal. Ou seja, todas as coisas foram colocadas debaixo de seus pés. Isso significa que ele tem autoridade tanto sobre os são como os que ainda não são cristãos. Por isso, no exercício de seu domínio, Cristo espera de cada pessoa um posicionamento de obediência. Quero aqui deixar para os irmãos subsídios para o estudo diário nesta semana que vai entrar agora. Cada dia uma referência, uma mensagem, e que os irmãos possam, a partir desta referência, ler, estudar a palavra do Senhor. Eu creio que os irmãos terão uma intimidade, um acesso mais profundo de conhecimento da palavra de Deus, que é a verdade e que é tudo para a nossa vida, é o guia da nossa vida. Assim, nós concluímos a lição. A autoridade suprema de Cristo. Esperamos que os irmãos e irmãs tenham obtido um bom proveito e que sirva de conhecimento pleno de que Jesus tem todo o poder e que devamos reconhecer e aceitá-lo como nosso Senhor e Salvador e saber que Ele é o Rei dos Reis e que, ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas as ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. Amém.